Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu preparei para vocês a resolução de 5 questões do conteúdo de prismas. E se você é aquele estudante que está aí se preparando para o Enem, eis um conteúdo certo na avaliação que vocês irão se submeter. Então vamos lá verificar essas 5 resoluções que eu preparei para vocês na nossa aula de hoje. Então, na questão de número 1, eu tenho o seguinte enunciado. Amanda comprou uma forma de bolo com formato de bloco retangular, cujas medidas estão representadas na figura ao lado. Sabe-se que ela é produzida com uma chapa de alumínio. Então, quantos centímetros quadrados dessa chapa foram utilizados na confecção dessa forma? Observe que o próprio enunciado já deixa muito claro que ele não quer que seja o volume, porque muitas das vezes alguns alunos, quando se deparam com uma figura nessas características que este prisma possui, já vão de imediato tentar calcular o volume. É interessante que vocês entendam que o que ele quer aqui é a quantidade de alumínio ou da chapa de alumínio que foi utilizada na confecção dessa forma que Amanda comprou. Então, o que nós iremos fazer é calcular a superfície correspondente à chapa de alumínio utilizada, beleza? Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Observe que, por se tratar de um prisma quadrangular, como ele chama de bloco retangular, existem faces aqui que possuem a mesma medida, que, na verdade, quando eu calculo a área de uma, eu estou automaticamente determinando a área de outra. Por exemplo, essa face aqui, ó, que tem 20 centímetros de largura por 5 centímetros de altura, ela tem a mesma área em superfície dessa face oposta. Perceba que elas duas são paralelas. Então, quando a gente calcular a área dessa, automaticamente a gente estará calculando a área da outra. Da mesma forma que essa daqui tem a mesma área dessa daqui, já que elas são opostas, elas são paralelas. E na parte inferior da forma, essa daqui, eu tenho a região com a mesma área se a forma tivesse uma tampa. E é aqui que você tem que entender um dos detalhes mais importantes dessa questão. É que você não vai precisar calcular a parte superior, porque por se tratar de uma forma de bolo, você não tem tampa nessa forma de bolo, tá certo? Então, cuidado para não cair no erro de calcular de baixo e replicar a medida na de cima. Então, primeiro vamos calcular a área dessa superfíciezinha aqui, certo? Da nossa forma. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um retângulo, onde a medida da sua base é 20 centímetros e a altura é 5. Então, eu vou calcular aqui a área dessa face, eu vou chamar de face 1, eu vou discriminar como face 1, e aqui eu tenho a face 2. Lembrando que a face 1 e a face 2 têm a mesma medida. Então, na face 1, o que é que a gente tem? A gente tem 20 centímetros vezes 5 centímetros, que isso vai dar 100 centímetros quadrados. Da mesma forma, a face 2 também terá 100 centímetros quadrados, beleza? Agora eu vou chamar essa face aqui de face 3 e esta aqui de face 4. A face 3 ela é congruente à face 4 e perceba que ela tem 30 centímetros de largura, também é retangular, e ela tem os 5 centímetros de altura. Então, a gente vai fazer a medida da largura dela vezes a medida da altura dela, calculando a área dessa face, o que vai resultar em 150 centímetros quadrados, e a face 4, por se tratar de face congruente, também vai ter 150 centímetros quadrados. E por último, eu vou calcular a área da superfície dessa parte inferior da minha forma, tá certo? Também é um retângulo, perceba, tá certo? É um bloco retangular e ele tem aqui 20 centímetros nessa dimensão e tem 30 centímetros nessa dimensão. Então, o que eu tenho aqui, eu vou chamar de face 5. Eu tenho face 5
20 centímetros multiplicados por 30 centímetros. 2 vezes 3, 6. Coloco aqui os dois zeros. Eu vou ter 600 centímetros quadrados. Observe que essa questão, pessoal, se a gente for utilizar uma fórmula, como muitos livros trazem para esse tipo de figura, a gente vai errar porque as fórmulas que os livros trazem, muitas das vezes, já incluem as 6 faces, certo? Ele deduz que o bloco terá as 6 faces, o que não entra no contexto dessa questão, por isso que é importante vocês lerem com atenção para subentender o que está nas entrelinhas do problema. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que calcular a área total. Só basta somar as 5 áreas que a gente obteve, ó, 100, 100, 150, 150 e 600. Mentalmente a gente já faz 100 mais 100, 200, 150 com 150, 300, então a gente já tem 300 com 200 dá 500, e 500 com 600, a gente tem que a área total vai ser de 1.100 centímetros quadrados. Então, aí a gente responde a questão e a alternativa correspondente à solução do problema é a alternativa D. Pois bem, eu trago agora para vocês mais uma questão, a questão de número 3. Ela é uma questão que caiu na avaliação do SAEP, certo? É uma questão simples, porém eu trago porque ela trabalha com bastante valores decimais e eu quero ressaltar o cuidado que vocês devem ter ao realizar a resolução de um problema dessa natureza. Então vamos lá. SAEP, uma indústria, confeccionou um modelo de porta-óculos que possui o formato de prisma reto de base triangular regular, feito de papelão revestido de tecido conforme representado no desenho abaixo. No caso aqui eu coloquei ao lado. Quantos centímetros quadrados de papelão revestido de tecido são utilizados no mínimo para confeccionar cada um desses porta-óculos? Primeiro detalhe do problema, entender com que tipo de figura a gente está lidando. Perceba que logo no início do problema ele diz que o porta-óculos possui o formato de prisma reto de base triangular regular. Vamos entender por partes. Ele é um prisma reto porque a angulação da sua altura com a sua base forma 90 graus. Por isso que ele é reto. Segunda parte, triangular regular. A base se trata de um triângulo. E por que triangular regular? Porque as laterais desse triângulo são valores ou são laterais que possuem a mesma medida. Ok? Ele quer dizer o seguinte, que se aqui mede 8 centímetros, aqui também mede 8 e por sinal aqui mede 8. Em outras palavras, é um triângulo equilátero, tá bom? Aqui em cima também, 8, 8, 8 centímetros. Beleza? Ele quer saber quantos centímetros quadrados de papelão revestidos de tecido são utilizados. Veja, essa questão está falando de revestimento da figura, cobrir superfície. E a unidade de medida deixa muito clara o que ele quer. Centímetros quadrados é unidade de medida de área. Então, eu não vou me preocupar aqui em calcular volume. Eu vou calcular a área, a superfície, beleza? Então, para que eu possa resolver esse problema, a prova do SAEP me forneceu 2 dados. O primeiro dado é a área da base, que se trata de L ao quadrado multiplicado pela raiz de 3 sobre 4. O que é esse L? Esse L é exatamente a medida do lado da base, que aqui do meu problema é o 8 centímetros. E ele pede para utilizar a raiz quadrada de 3 como um valor aproximado aí a 1,73, tá bom? Então vamos entender aqui o que é que eu tenho. Eu tenho um prisma triangular e eu quero calcular a sua superfície, a sua área total. Então a gente vai ter que criar aqui um ponto de partida. Então vamos começar pela área da sua base, ou melhor, de suas bases. Até porque, quando eu calcular a área de uma das bases,
eu automaticamente estarei calculando a área da outra base, já que se trata de um prisma e eu tenho aqui bases congruentes, tá bom? Então vamos lá. Para calcular a área dessa base, eu tenho o seguinte: a área de uma base vai ser exatamente a medida do lado dessa base, que é 8 ao quadrado, que vai dar 64. Perceba que aqui o L está ao quadrado, então vai ser 8 ao quadrado, eu já vou botar 64, vezes a raiz quadrada de 3, que o próprio problema sugere a utilizar 1,73, dividido por 4, que é um valor da fórmula. Antes de multiplicar 64 por 1,73, como multiplicar e dividir são operações inversas, eu opto em dividir 64 por 4 antes de multiplicar o resultado, tá certo? Então, eu vou dividir 64 por 4, que vai dar 16. Aí eu pego 16 e multiplico por 1,73. Por quê? Obviamente, é muito melhor multiplicar 16 por esse decimal do que multiplicar 64 por esse decimal aqui. Então, eu vou aqui no cantinho e vou fazer 1,73 multiplicado por 16. Multiplicando aqui, eu vou ter 3 vezes 6, 18, vai 1. 6 vezes 7, 42, com mais 1, 43. Aqui eu vou ter 6 vezes 1, 6, com 4, 10. E aqui 1 multiplicando todos os números que estão aqui. Como 1 é um elemento neutro, só vai repetir os valores. Aí eu somo aqui, eu vou ter 8, 6, 7 e 2, duas casas decimais. Então, a área da minha base, certo? Vai ser 27,68. Só que a base de baixo tem a mesma medida da base de cima. Lembra que eu falei? Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2. Quando eu multiplico por 2, o resultado já vai dar a área das duas bases juntas. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 6, 12, com mais 1, 13. 2 vezes 7, 14, com 15. 2 vezes 2, 4, com 5. Duas casas decimais. Então, aqui eu vou ter a área das bases, vou colocar até no plural, corresponde a 55,36 centímetros quadrados, já que se trata de área. E agora, perceba que só me restam as faces laterais, que, por sinal, se tratam de 3 retângulos congruentes, porque eles possuem a mesma medida de base, que é 8, todos eles, e a mesma medida da altura, que é 16,5. Então, eu vou calcular a área de um deles e o resultado multiplico por 3, até porque essa face lateral tem a mesma medida dessa, que tem a mesma medida da face lateral que está na parte de trás dessa figura, diante da perspectiva que ela é apresentada. Então, eu vou colocar aqui, ó, a área lateral vai ser 3 vezes a área de um retângulo, que tem base medindo 8 centímetros, vezes a altura desse retângulo, que mede 16,5. Se você não lembra, lembre agora que para calcular a área de um retângulo, a gente precisa multiplicar a medida da sua base pela medida da sua altura. Por isso que eu estou fazendo 8 vezes 16,5. O fato de multiplicar por 3 é porque eu tenho 3 triângulos, ou melhor dizendo, 3 retângulos congruentes, tá bom? Então, vou só apagar essa partezinha aqui para ganhar espaço. Pronto. Voltando aqui, eu tenho 8 vezes 16,5, 16,5. Então, aqui eu vou ter 8 vezes 5, 40, fica 4. 8 vezes 6, 48, com mais 4, 52. E aqui eu tenho 8 vezes 1, 8. 8 mais 5 está igual a 13. Aqui eu vou ter
132. E por último eu multiplico por 3, já que eu tenho 3 retângulos com áreas semelhantes ou congruentes, melhor dizendo. Aqui eu vou ter 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 1 é 3, uma casa decimal. Então eu tenho aí, fechando minha continha, pois bem, agora vamos entender o problema 4 que eu trago para vocês na resolução de hoje. Vamos lá. Esse probleminha 4, ele tem o seguinte enunciado. Uma peça artesanal tem formato cúbico, cuja área total, eu vou grifar logo aqui, ó, cuja área total de superfície equivale a 54 centímetros quadrados. Sabendo assim, ou sendo assim, o volume dessa peça corresponde a quantos centímetros cúbicos? Então, percebam que o enunciado pede é o volume da peça. Quando eu leio no início do problema, ele diz que a peça tem formato cúbico. Em outras palavras, ele está tratando aí de um cubo, um prisma quadrangular regular, tá certo? Ele dá uma informação sobre essa peça e ele quer o volume dessa peça. Como eu tenho a informação 54 centímetros quadrados, eu tenho que entender que essa informação ela vai ser utilizada para que eu obtenha ou utilize ela de alguma forma na hora de determinar o volume dessa peça aqui. Quando eu for calcular o volume dessa peça, vale lembrar que essa peça ela tem 3 dimensões com as mesmas medidas. A largura mede a mesma coisa que a altura, que mede a mesma coisa que o comprimento. Isso é uma propriedade exclusiva, tá certo? Do prisma cúbico, beleza? Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui? O volume dessa figura, para ser calculado, eu vou precisar calcular multiplicando largura pelo comprimento pela altura. Em outras palavras, eu vou fazer A vezes A vezes A, que vai dar a elevada ao cubo, ou a elevada à terceira potência. Só que esse A é a medida da aresta, que, por sinal, eu não tenho ela de forma explícita. Porém, eu posso descobrir qual é a medida dessa aresta a partir do momento que eu utilizo a definição da área total da superfície de um cubo. Vale lembrar que em aula a gente trabalhou isto, ó, a área total da superfície de um cubo vai ser 6 vezes a medida da aresta elevada ao quadrado, beleza? Então, se a área total desse cubo é de 54 centímetros quadrados, então aqui, onde tem a área total, eu sei que o valor correspondente a ela será de 54 centímetros ao quadrado, beleza? 54 centímetros ao quadrado. Então, observe que aqui eu tenho uma equaçãozinha que eu posso resolvê-la e encontrarei o valor de A, que é o que eu preciso para calcular o volume desse cubo. Então, eu pego essa minha equação, divido por 6, eu tenho A ao quadrado igual a 54 dividido por 6. Isso resultará para mim 9, 54 dividido por 6, e a minha aresta é um valor positivo, até porque está se tratando de dimensão, de medida de comprimento, então é um valor positivo, onde o valor elevado ao quadrado dá 9. Esse valor vai ser a raiz quadrada de 9, esse valor será 3. Como eu estou trabalhando na unidade de centímetro quadrado para a área, então essa minha dimensão aresta vai ser centímetro. Beleza? Cuidado, é centímetro. Ok? Então, agora que eu sei a medida da aresta, se cada aresta mede 3 centímetros, obviamente o volume é trivial. O volume desse meu cubo, certo? Vai ser a medida da aresta, que é 3 elevado à terceira potência. Cuidado aqui para não cometer aquele errinho gravíssimo de fazer 3 vezes 3 é 9. Cuidado, isso não é para multiplicar, isso é uma potência. Eu tenho que fazer a base vezes a base vezes a base. Isso daqui dá até para fazer de cabeça, né? Vai dar 27
centímetros cúbicos. Este sim é o volume dessa peça artesanal. Espero que vocês estejam compreendendo esse tipo de problema. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, eu trago a questão 5. Prestem bastante atenção, porque ela tem uma estratégia diferenciada das estratégias utilizadas até agora. Um recipiente fechado, em forma de um prisma reto de base quadrada, tem 60 centímetros de altura e contém água em seu interior, formando uma coluna d'água de 15 centímetros de altura, conforme ilustrado na figura 1. Então, aqui na figura 1, perceba que ele tem um prisma de base quadrada, significa dizer que essa aresta e essa têm a mesma medida. 15 centímetros é a altura da coluna de água e 60 centímetros é a altura de todo o prisma, beleza? Ao ser reposicionado, conforme indicado na figura 2, o mesmo volume de água a formar uma coluna de 10 centímetros de altura. A medida da aresta da base quadrada desse recipiente em centímetros é... Então, perceba o que foi que ocorreu entre a figura 1 para a figura 2. Ele pegou esse recipiente e deitou ele de forma que preservou o mesmo volume de água, certo? Isso é um critério crucial na resolução do nosso problema, porque a partir desse cuidado de preservar a quantidade de água, isso vai favorecer a resolução do mesmo, beleza? Então, o que ele quer que a gente descubra é exatamente a medida da aresta da base quadrada desse determinado prisma. Então, vamos lá. Para resolver esse tipo de problema, perceba que a gente vai ter que partir do pressuposto que o volume dessa primeira figura, vou botar aqui, o volume da figura 1 e o volume da figura 2, eles têm que ser, ou eles são, não que eles tenham que ser. O próprio problema já diz que eles são, tá bom? O volume 1 é igual ao volume 2. Significa dizer exatamente o seguinte, que a partir do momento que eu obtiver o volume dessa figura 1, esse volume tem que coincidir exatamente com o volume da figura 2. Como ele diz lá no enunciado que esse prisma tem base quadrada, e eu não sei qual é a medida da sua base, eu vou sugerir uma incógnita para essa base. Vou chamar aqui de incógnita A, incógnita A. Duas letras iguais porque se trata de uma base quadrada, então a largura e o comprimento possuem a mesma medida. Então, o volume de água que tem aqui, nessa figura 1, vai ser exatamente o quê? A largura que eu tenho aqui é A, multiplicado pelo comprimento aqui, que também é A, e multiplica pela altura da coluna de água, que é 15 centímetros. Isso resultará em 15A elevado ao quadrado, até porque A vezes A dá A elevado ao quadrado. No caso da figura 2, observe que o volume dela continua sendo o mesmo, porém ele vai ser obtido de outra forma. Aqui a coluna d'água mede 10 centímetros, porque o recipiente ele foi mudado de posição. A dimensão desse ponto até esse ponto a gente sabe que é 60, o que era a altura deitou passou a ser aqui uma largura, tá certo? Aqui mede 60 centímetros. E essa parte daqui para cá é exatamente a largura da base, que a gente não sabe, só sabe que é A, que foi a incógnita que a gente está utilizando, tá certo? Que foi escolhida e a gente está utilizando. Mas para calcular o volume dessa figura 2, desse recipiente nessa posição, a gente tem aqui, ó, 60 de largura, multiplicado por A, que é o comprimento, que multiplica pela altura da coluna de água, que é 10 centímetros. Aqui eu vou ter 60 vezes 10, 600, e o A fica aqui como parte algébrica, tá certo? Então, o que a gente tem? A gente tem que descobrir o valor de A. E de onde é que a gente vai partir? A gente vai partir da informação mais forte desse problema,
é que o volume de água foi preservado. Então, o volume da figura 1 é igual ao volume da figura 2. Em outras palavras, 15A ao quadrado é igual a 600A. E aqui eu tenho uma equaçãozinha, beleza? Nessa equaçãozinha, eu vou isolar o A. Então, eu vou ter exatamente o seguinte. Eu vou isolar desse A ao quadrado aqui, e vou isolar 1A. Do outro lado eu tenho 600A. E aqui eu vou passar tudo dividindo, sendo dividido por 15A. Beleza? Então, aqui eu posso cancelar esse A com esse A, porque ele é diferente de zero. Ele se trata de uma medida maior que zero. É o comprimento e a largura de uma base. E aqui eu tenho 600 dividido por 15. 600 dividido por 15 corresponde a 40. A unidade que eu estou trabalhando é centímetros. E observe que esse 40 centímetros é exatamente a medida A, que corresponde à aresta da base quadrada desse prisma, que é exatamente o que o nosso problema está solicitando. Voltando lá, a alternativa correta é a alternativa C. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado esses minutos e, havendo alguma dúvida, volte lá no vídeo, dê uma olhadinha e qualquer pergunta, qualquer comentário, pode lançar aí nos comentários. Até mais, bons estudos para vocês.